Vamos orar, vamos falar com Deus. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para você aquietar o seu coração. O que é esse negócio de aquietar coração? É que a gente fica, envolvido com as coisas, envolvido com o dia a dia, envolvido com os problemas da casa, do trabalho, problemas muitas vezes de outras pessoas com quem nós nos relacionamos, problemas com a gente mesmo. E isto tudo não pode fazer parte do nosso tempo de oração, do tempo que a gente está dedicando a Deus, tá? Então eu quero convidar você para você deixar de lado. Aquietar quer dizer exatamente isso, deixar tudo isso de lado e se dedicar a adorar a Deus a partir de agora, colocar a sua vida, as suas ansiedades, as suas necessidades, as suas alegrias, tristezas, frustrações, esperanças, os seus problemas, coloca tudo de lado aí, porque aquilo que já está mesmo, aquilo que não é mesmo, aquilo que já é mesmo. Então vamos colocar essas coisas de lado e vamos, no máximo que a gente conseguir, dedicar esse tempo a Deus, São 40 e poucos minutos que a gente, 50 minutos, nem isso, que a gente usa aqui para adorar a Deus todos os dias, tá bom? É o meu convite para você. Vamos orar juntos. Eu não sei orar. Tem muita gente que diz isso. Eu não sei como é que ora. Você ora do seu jeito. Começa a falar com Deus. Mas eu não sei, eu não consigo. Então ouça a minha oração. Não que a minha oração seja perfeita, não é isso que eu quero dizer. Não que Deus ouça a minha oração mais do que ouve a sua, de jeito nenhum. É que você ouvindo, aquilo vai te ajudando também. E você que diz que não sabe orar, de repente vai estar orando também. Tá? Então, aquiete. O mais importante é você se aquietar. Aquiete. Se você puder, eu não sei, eu fico trancado aqui nesse lugar aqui, porque eu me tranco aqui, fecho a porta, fecho tudo aqui, e às vezes ainda vaza som, mas se você puder ficar num quarto aí, meu irmão, minha irmã, se puder, eu sei que tem muita gente que nos ouve no trabalho e tal, mas se você puder, fica quietinho no seu quarto, fecha a porta. É assim que Jesus diz que a gente deve orar, Não é assim que ele fala? Entre no seu quarto em secreto. É assim, não é com estardalhaço. É claro que a gente pode orar em público, é óbvio que pode, mas é um momento de intimidade nossa para com Deus. Então, se você puder ficar quietinho, você está sozinho em casa, sozinha, ótimo. Não, tem mais gente, entra no quarto, fecha a porta e vamos orar, vamos falar com Deus, vamos apresentar a Deus as nossas vidas, as nossas necessidades, vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida. Vamos, tanta coisa acontece nesse dia, e que nós estejamos, irmãos e irmãs, debaixo da direção de Deus. Vamos orar. Deus e Pai, Deus e Senhor, Deus e Rei, Deus único e verdadeiro, Deus a quem a sabedoria pede conselhos, Deus que tudo pode, Deus que tudo criou. Deus criou as coisas visíveis, as coisas invisíveis. Deus criou as coisas que estão acima da terra
no céu. Deus criou as coisas do ar. Deus criou as coisas que estão submersas, que estão abaixo da terra. Deus criou a água, aquilo que vive na água. Deus é criador de tudo. Deus criou todos os sistemas, sistema solar. Deus criou as galáxias, aquelas que nós conhecemos e aquelas que a gente nem imagina. Isto é um universo sem fim. Louvado, glorificado e exaltado é o Senhor. Nós, Senhor, reconhecemos dentro da nossa insignificância, dentro da nossa pequenez, como o Senhor é grande, como o Senhor é tremendamente poderoso. E nós te agradecemos porque podemos ser chamados de seus filhos. Graças te damos pela salvação. Graças te damos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui exaltando, glorificando o Senhor. Graças te damos, Senhor, por cada vida, cada pessoa que está conosco nesta manhã, para cultuar o Senhor. Estamos juntos aqui, não é para nos degladiarmos, é para prestar ao Senhor um culto de adoração. Estamos juntos aqui para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. E só com este crescimento é que nós podemos amá-lo, porque é impossível amar aquilo que não conhecemos. E sabemos que cada vez que nós cultuamos o Senhor se mostra, se revela mais e mais para nós. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Queremos entender, queremos compreender. Fala conosco. Livra-nos da mentira. Sustenta-nos, porque somos fracos e combalidos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Esta é a oração que eu faço. Eu creio que nós fazemos. No nome do nosso Senhor e Salvador, o teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs queridas e amadas em Cristo Jesus, amanhã é sexta-feira, amanhã nós temos aqui aquela programação de perguntas e respostas. Se você tiver alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre alguma passagem da Bíblia, sobre a vida cristã, amanhã, se você quiser perguntar, nós estamos aqui amanhã no tempo da programação toda para te responder. Tá? Tem dúvida? Não fique com dúvida. Ter dúvida não é vergonhoso. De jeito nenhum. O vergonhoso é ficar com a dúvida. Então, se você tem dúvida, amanhã vamos esclarecer, sobre a vida cristã. Como é que a gente trata tal coisa? Olha, em tal situação eu estou agindo assim. O que a Bíblia fala? Olha, eu entendo que eu devo fazer dessa forma, mas eu estou com um pouco de dúvida, eu não estou seguro ou segura. A gente vai te ajudar, biblicamente, viu? Então está aí o meu convite. Amanhã você vai mandar a sua pergunta pelo WhatsApp. E você sabe, o nosso WhatsApp é o número do nosso telefone. É sempre o mesmo, não muda. Que bom, não temos nenhuma necessidade de mudar o telefone. O 019 99257 9226. Amanhã, então, eu estou aqui à sua disposição. Hoje,
eu quero falar um pouquinho sobre os evangelhos, tá? Eu quero que você, meu irmão, minha irmã, saiba um pouco mais sobre os evangelhos. Porque eu vejo que tem muita gente, eu observo isso, tem muita gente lendo, relendo, querendo entender o Velho Testamento, né? Mas o Velho Testamento, ele é importante, claro, ninguém está dizendo que não é importante. Eu nunca falei, o Velho Testamento não é importante, não. Nós precisamos entender que os escritos de Jesus, para nós, são os escritos da nossa época, da nossa era. E esses escritos estão nos evangelhos e nas cartas pastorais, né? O Velho Testamento é para uma outra época, para uma outra era. Então nós precisamos, primeiro, ao ler, ter este entendimento já na nossa mente. Segundo, né, tem coisas no Velho Testamento que não dá para aplicar nos dias de hoje. Não tem jeito, né? Porque foi escrito para um povo de uma determinada época, né? Ah, mas a Bíblia não é atual? Sim, claro que a Bíblia é atual. Mas você não pode querer, né, viver as coisas que foram transformadas, mudadas com a vinda de Cristo, né? Depois da vinda de Cristo, foi estabelecida uma nova aliança, onde os sacrifícios foram substituídos, né? Então houve uma mudança. Deus ficou em silêncio completamente durante 4 séculos e pouco, de Malaquias para frente. Deus não falou nada até a vinda de Jesus. Por quê? Porque era exatamente o tempo da passagem, da mudança, do velho para o novo. Quando eu digo velho, é a antiga aliança para a nova aliança que foi feita no sangue de Cristo. Essas coisas, mas isso eu sei, mas está cheio, você sabe, e por que você faz então coisas, situações referentes somente ao Velho Testamento? Por quê? Se você sabe, não é? É porque a gente é induzido às vezes ao erro, e nós temos que ter isso muito claro na nossa mente. Opa, espera um pouquinho, isso aqui que estão falando aí são coisas do Velho Testamento. Isso aqui eu não posso querer colocar é uma verdade para aquela época, agora a verdade é outra. Não é que a verdade mudou, é que a verdade foi melhorada através de Cristo. Ela foi aprimorada através de Cristo. A verdade, ela vem como boas novas, good news, né? Como diriam os ingleses. Se você for ouvir uma pregação em inglês, você vai ouvir muito esse termo, good news. Boas novas, evangelho. É exatamente isso que quer dizer a palavra evangelho, boas novas, né? E os evangelhos, que são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses são os 4 evangelhos. O restante não são evangelhos. As cartas, né? Romanos, Atos, não é evangelho. Atos, o próprio nome está dizendo,
são as ações, são aquilo que os apóstolos fizeram. Depois vem lá as cartas, chamada de cartas pastorais. São como os pastores devem agir, são as orientações para nós pastores estarmos, primeiro, aprendendo estas orientações e depois colocando elas em prática no nosso dia a dia. É isso que quer dizer as cartas pastorais, né? Paulo, por exemplo, recebeu toda a orientação do Espírito Santo, perdão, de como deveria ser a ceia, né? Lá em Coríntios capítulo 11, ele recebe a orientação, escreve, transmite para aquele povo de Corinto, né? E aquilo serve para nós até hoje, de como deve ser a ceia, que ninguém pode tomar ceia em pecado. São as cartas pastorais. São as cartas para que os pastores tenham conhecimento, aprendam e depois apliquem, coloquem em prática no dia a dia. Coloquem em prática nas suas vidas e nas suas orientações para as ovelhas do Senhor. Então, os evangelhos, que é sobre o que nós vamos falar hoje, não é a vida toda de Jesus. Não é isso que está nos evangelhos. São trechos, são flashes da vida de Jesus. Ah, mas eu leio lá que num lugar era tanto cego, no outro fala. É porque cada escritor focou naquilo que era importante para ele. As pessoas querem saber se eram 2 cegos, 3 cegos, se era um leproso. Isso daí não muda nada. É a visão que o escritor teve. Eu, por exemplo, só para vocês entenderem, né? Eu gosto de pintar. Mas eu pinto as coisas do jeito que eu vejo. Aí a pessoa olha e fala, mas não é, como não é? Não é para você, mas é para mim. É assim que eu vejo. Entendeu? Então cada um escreveu segundo aquilo que ele viu, não que ele entendeu, mas segundo aquilo que chamava atenção na vida dele. Para uns, determinadas coisas chamavam atenção. Para João, por exemplo, você vê que João trata assim, no seu evangelho, de algo extremamente espiritual, porque aquilo era importante para ele. Outro já trata da coisa mais material, outro já fala mais em dinheiro, porque isso era importante na vida dele, né? Outro já aborda mais sobre doenças, porque isso era importante, entende? Então você precisa saber isso quando você está lendo. Isso faz parte do bom entendimento dos evangelhos. A vida de Jesus, quando eu digo a vida, estou dizendo o trabalho público de Jesus. Durou 3 anos, não foi mais do que isso, né? E se você for um observador quando você está lendo, porque tem gente que lê e não observa o que está lendo, né? Mas até hoje é tão difícil as pessoas lerem de uma maneira geral, né? Mas, enfim, você vai ver que a maioria dos evangelhos e a maioria daquilo que está escrito nos evangelhos tratam da última semana da vida de Jesus. Jesus teve 3 anos de ministério, né? Mas a maioria do que está escrito
nos evangelhos trata da última semana. Trata da última semana. Olha que coisa interessante. Talvez você nunca tenha observado isso. Agora, quando você lê, você vai falar, olha, fala de outras coisas, mas a maioria dos escritos está relacionada à última semana de vida de Jesus. Né? E isso é importante a gente saber, porque isso fortalece a nossa relação com a realidade da fé. Essa é a verdadeira fé. Existem, fora esses 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, existem muitos outros evangelhos falsos. Como que se chegou, né? Às vezes a pessoa pergunta assim, mas como que, se existe tantas coisas escritas, como é que sabe que isto que está aqui é verdadeiro? Como é que se chegou a isso? Por que aquele que é tratado de falso hoje é tratado de falso e não é verdadeiro, e por não ser considerado verdadeiro, não está na Bíblia? Né? Ora, porque não há contradição, porque esses 4 evangelhos foram escritos primeiro por pessoas que andaram com Jesus. Segundo, está dentro, irmão, de todos os parâmetros espirituais. Então, o início da igreja, ela aceitou Mateus, Marcos, Lucas e João como os verdadeiros evangelhos. Outros tantos surgiram aí, né? Sempre aparece, olha, descobriram os escritos aí não sei de quem. Aí você vai ler, por exemplo, aquele monte de livro que tem na Bíblia católica. Deixa eu ler, irmão, não estou conseguindo ler. Né? Aquele monte de livro que tem na Bíblia católica. Se você for ler, mas não só ler prestando atenção, né? Os apócrifos, você vai falar, meu Deus, mas peraí, como é que um anjo pode mentir? Como é que um anjo de Deus vai mentir? Está lá, se você ler, você vai encontrar isso. Anjo mentindo. Você vai encontrar oração pelos mortos. Você vai encontrar um monte de superstição. Nos livros apócrifos, você vai encontrar superstição. Então, como é que isso pode vir da parte de Deus? É óbvio que isso não vem da parte de Deus. Né? Então, esses evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, né? Mateus, Marcos e Lucas, 3 evangelhos, enfatizam, dão bastante ênfase ao trabalho de Jesus Cristo na Galileia. Você já observou isso? Mateus, Marcos e Lucas fala muito do trabalho de Jesus na Galileia. E João? João fala do trabalho de Jesus na Judéia. Você está entendendo? São detalhes que todo aquele que é um cristão precisa saber. Mateus, Marcos e Lucas fala de Jesus na Galileia. E João aponta Jesus na Judéia. Né?
Você observou, por exemplo, exemplo só, uma coisa, vou citar uma coisa para você. Você vai falar, nunca observei, ou observei. Se você nunca observou, observe. Se você já observou, quero dizer que você observou certo, né? O Evangelho de João não tem nenhuma parábola. Nenhuma. Não tem parábola. Olha que interessante. Por quê? Eles falam das mesmas coisas, eles não falam de coisas diferentes. É a abordagem que João fez. Ele não achou necessidade de colocar nenhuma daquelas. Ele não achou. Mas ele não achar não quer dizer que foi só a vontade própria dele. Foi a inspiração do próprio Espírito Santo. Né? É que tem algumas coisas aqui que eu estou citando para vocês como pontos que vocês precisam prestar atenção. Entendeu? Por isso que eu fico acompanhando aqui. Mateus, por exemplo, primeiro evangelho. Para quem Mateus escreveu esse evangelho? Eu sei, a Bíblia toda, de uma maneira geral, ela foi escrita para o povo judeu. De uma maneira geral. Né? Mas Mateus tinha um alvo. Qual era o alvo do público de Mateus? Era o judeu. Apresentando Jesus de Nazaré. Olha que. Por que a gente vem falando Jesus de Nazaré? Porque Mateus tratou Jesus assim, porque identificava Jesus assim para os judeus. Você pode ver que Mateus dá uma ênfase muito grande que Jesus era o Messias, que Jesus era o rei legítimo de Israel. Lucas já tem uma genealogia diferente. Opa, enrosquei aqui. Genealogia diferente. Falam a mesma coisa. Mas a abordagem é então, para título de estudo, tudo bem. Agora, para conhecer simplesmente o Evangelho, não fique se prendendo a coisinhas, viu, irmão? Ah, ele falou que era 3.000, o outro falou que era 1.000. Não é? Isso são coisas tão simples da gente responder. Por exemplo, é porque um contou só os homens. Porque era assim que se contava. Velhos, mulheres e crianças não eram contados. Um contou só os homens, o outro contou todo mundo. Né? Deixa eu ver o que é mais assim importante para colocar para você. Reino dos céus, você vai encontrar muito Mateus usando isso daí. A expressão reino dos céus. Por quê? Porque ele está escrevendo para os judeus, e os judeus não criam muito nisso na época. Então o Espírito de Deus, né, leva a pessoa, não é psicografia. O sujeito que escreveu os 4 evangelhos, as cartas, não ficava lá escrevendo, não estava psicografando. Ele estava escrevendo em cima. Cada um escreveu em cima do seu próprio caráter. Entendeu? O Espírito Santo nos usa do jeito que a gente é. Qual o seu caráter? Qual a sua formação, por exemplo? Né? Falar caráter às vezes fica muito generalizado. Mas você que está ouvindo, você é o quê? Você é advogado, por exemplo? Então o nosso Senhor vai te usar como advogado. Ele não vai transformar você num engenheiro. Não, é como advogado. Então cada um tinha uma ocupação.
E dentro dessa ocupação é que o Espírito Santo, não dentro da profissão, mas da ocupação, ele tratava com determinadas coisas, com determinadas pessoas, ele mexia com certas coisas, e é ali que o Espírito Santo trabalha, para fortalecer a fé. Marcos, por exemplo, né, Mateus tinha como alvo quem? Judeu. E Marcos? Marcos pegou o público gentil. Quem que era o público gentil? Qualquer nacionalidade que não fora ou que não fosse judeu era gentil. Até hoje é assim. Na visão judaica, todo mundo que não é judeu é gentil. E Marcos trabalhou com um público gentil, né? Mas ele voltou um pouco mais diretamente o que ele escreveu para os romanos, os gentios romanos. Você vê que o Evangelho de Marcos, olha só, talvez você nunca tenha ouvido isso, é um evangelho de ação. Ação. Você vê, observa, quando você estiver lendo agora, você vai observar, porque, né? Você vai achar muito assim o termo imediatamente. E então, são coisas que indicam ação. As narrativas de Marcos colocam sempre as coisas em movimento. As coisas não estão estáticas, estão sempre em movimento. No Evangelho de Marcos, você vai... Mateus apresentou Jesus como o rei. E Marcos apresenta Jesus como o servo. Marcos 10:45 deixa claríssimo isso. Olha, ser servo na época era um negócio... Mas era assim que Marcos apresentou Jesus. O servo que veio sofrer pelo pecado dos outros. Por que ele trata assim? Por que o Evangelho de Marcos é um evangelho sempre de movimento, não é uma coisa estática? Porque assim eram os romanos. O romano sempre estava em movimento, era movimento da guarda pretoriana, era movimento dos exércitos. Então ele, como está escrevendo para os judeus, ele tinha que atingir isso, tinha que atingir esse povo, que estava sempre conquistando. Então o evangelho dele põe tudo em movimento. O evangelho de Marcos é um evangelho orientado para ação. Por causa disso que ele escreve para os romanos. Lucas pegou o público gentil, amplamente, todos os gentios. Ele não escreveu para... assim, Marcos escreve para os gentios, mas parece que ele fala quase que especificamente para os gentios romanos. Agora, Lucas não. Lucas pega todo quanto é gentil. Sabe aquela rede de arrastão? Pega tudo. Lucas faz isso. Lucas era um sujeito extremamente instruído. Então ele usa, se você, talvez lendo aqui na língua portuguesa, a gente não consiga entender muito isso, né? Mas se você vai no grego, que foi a língua que foi escrita o Evangelho de Lucas, você vai ver que ele usa uma linguagem grega sofisticada.
talvez a linguagem mais sofisticada do Novo Testamento, né, seja a de Lucas. Por quê? Porque ele era um sujeito extremamente culto. Lucas era um pesquisador. Da onde você tirou isso? É do próprio Evangelho. Leia aí Lucas capítulo 1, versículos do 1 ao 4, você vai ver. Você vai ver exatamente isso que eu acabei de falar. Lucas era um historiador. E ele trata Jesus como o Filho do Homem. Ele era um médico. Você vai achar essa expressão no Evangelho de Lucas, Filho do Homem, 26 vezes. Olha, são coisas que a gente precisa saber. Por que isso é importante? Porque eu não fico esperando Deus me transformar para que Ele me use. Ele me usa do jeito que eu sou. Entendeu? Lucas é o Evangelho que mais traz esperança para a raça humana. Por ele ser médico, ele se preocupava muito com o homem. Por causa disso que ele trata Jesus como Filho do Homem. Está errado? Não, claro que não. Nasceu de uma mulher. Entende? E João, né? Eu sempre, quando alguém, né, a gente diz, olha, começa pelo Evangelho de João. Mas por quê? Começa lá. Porque lá que você vai encontrar o evangelista trazendo Jesus como um ser divino. A divindade de Jesus é realçada aqui no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 18, né? Só um exemplo, quero que você leia. João é aquele que tenta, né, e consegue, óbvio, mas eu digo tenta porque eu estou falando do momento que ele está escrevendo, né? Ele consegue fortalecer a fé. Ele chama aqueles que um dia vieram para Jesus, mas vieram fracamente, a retornarem de maneira forte. E por que a gente pode falar isso? Porque se você abrir aí, irmão e irmã, João capítulo 20, versículo 31, está registrado ali, João 20, 31, o propósito de todo o Evangelho de João. Ali que a gente encontra o propósito. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Entendeu? Então, não fica com essa coisinha, mas um falou que era 2, o outro falou que era 1, então eles se enganaram. Não, claro que não se enganaram. Um focou naquilo que era importante, o outro teve uma outra visão. O outro viu 2 ali, eram 2, mas o outro escreveu apenas sobre um, o que teve contato com o próprio Jesus. São coisas assim. Não é que a gente tenta arrumar o Evangelho, é que as pessoas querem provar que o Evangelho está errado. Querem provar que um falou certo e o outro falou errado. Não há erro. Então, por que 4 evangelhos? Né? A gente começa a pensar, a gente acha um monte de razões de por que 4 evangelhos. Eu vou falar uma só, até porque o nosso tempo esgotou. Né? Quais os pontos cardeais? Norte, sul, leste e oeste. Não abrange o mundo todo? Os pontos cardeais? Os 4 evangelhos têm esta intenção, abranger o mundo todo, assim como os pontos cardeais. É uma das coisas. Tem tantas coisas lindas
né? Os 4 evangelhos juntos mostram o retrato completo de um Deus homem, Jesus de Nazaré. Os 4 evangelhos juntos mostram de maneira completa, né? De maneira que não se dá para buscar defeito, porque é perfeito, né? Mostra a perfeita humanidade de Jesus, os 4 evangelhos, e a perfeita divindade de Jesus. Então, olha, veja bem, entenda, eu não estou dizendo para você não ler o Velho Testamento, não é isso. Ô, gente, né? Tem pessoas que mudam aquilo que a gente fala. É claro que é importante você conhecer sobre o povo eleito de Deus, as ações, como é que Deus agia. É claro que é. Mas primeiro conheça o Novo Testamento. Conheça primeiro o Novo. Depois que você conhecer o Novo, aí você vai ler o Velho, você vai ver que é mais fácil de entender. Normalmente as pessoas querem começar pelo Velho Testamento, aí fica difícil. Não fica fácil de entender. Leia o Novo, compreenda o Novo Testamento, aí você vai para o Velho. Aí você vai, olha, você vai entender mais facilmente, né? Que isso tudo que foi falado aqui hoje ajude você no seu caminhar cristão, facilite a sua vida cristã, fortaleça a sua fé, né? E que você não fique se prendendo a coisinhas em si. Olha, ninguém nunca, até hoje, conseguiu provar um erro na Bíblia. Não existe erro. Há um mau entendimento da Bíblia, mas erro não existe. Então não perca seu tempo. Tente entender aquilo que está escrito da maneira como foi escrito. Pai, Deus eterno e todo-poderoso, nós agradecemos o Senhor porque temos a Tua santa palavra aqui para ler, né? Temos aqui a Tua santa palavra para entender e para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos, a compreendermos cada dia e cada vez mais cada letra da Tua palavra, tanto do Novo quanto do Velho Testamento. Fala conosco, Senhor. Surpreende-nos, ó Deus Todo-Poderoso. Esta é a oração que faço, no nome do Cristo Jesus. Amém.